Gabriel, a gente vai falar de preconceito mesmo, eu já te disse que eu sou suspeito para falar disso aí, porque eu tenho preconceito com francês. Bom, ainda bem que o nosso público, pelo menos, é um público brasileiro. Eu espero que não tenha nenhum francês aqui, até porque estaríamos passíveis de um processo judicial. Mas enfim, espero que não tenha nenhum francês nesse vídeo. Boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicados à disseminação da cultura e do conhecimento. E hoje nós iremos falar de um tema que vem sendo um tema bastante polêmico nos últimos anos. Do que nós iremos falar, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre preconceitos latentes na sociedade. Nós iremos entender como é que os preconceitos eles se manifestam de maneira sorrateira, que não é tão escancarada, e como que esse preconceito ele pode, de maneira enraizadamente, ele pode se manifestar e causar impactos profundos. A gente vai entender como, por exemplo, o preconceito, nas suas facetas mais sutis de manifestação, ele consegue impactar o indivíduo desde cedo e afetar a sua percepção de mundo. Por exemplo, Guilherme, até vocês aí que estão nos assistindo, tem um evento que eu considero que é um evento canônico na vida dos jovens. Acredito que hoje em dia não tenha tanto, mas pelo menos eu peguei esse período na minha infância em que era muito comum na escola, ali no Fundamental 1, a utilização de termos como lápis cor de pele. Hoje em dia, você falar cor de pele, você pode ser apedrejado, né? Porque realmente, quando a gente cresce, a gente entende que cor de pele tem várias cores, tem diversas etnias, enfim, várias culturas. Então, assim, a cor de pele não é a única cor, mas a gente falava de maneira tão inocente que você não podia culpar uma criança por isso. Mas ela crescia com aquele preconceito latente, com aquela ideia, porque ela recebia aquele conhecimento. Porque, se tu parar para pensar, aquela cor ali, aquela cor específica, que eu acabei de esquecer o nome. Bege? Exatamente, o bege. Ele é uma cor que tu vê que ela não é uma cor comum na natureza. Esse termo bege, ele ficou popular de alguns anos para cá por causa de que acabou se tornando uma expressão popular, né? Aconteceu alguma coisa surpreendente, a pessoa, nossa, fiquei bege. Não vou pegar essa gíria, não. Não tinha ouvido, não. Ele ficou popular por relativamente pouco tempo, então as pessoas não sabiam o que significa bege, e como não é uma cor que seja comum de se encontrar na natureza, quase nada na natureza é bege, as pessoas, obviamente, a pessoa associa aquilo ali à cor de pele. Então, tem muita... Cara, a gente pensar em questão de preconceito, o preconceito ele parte de um fator que faz parte da cognição humana, que é a capacidade que todo ser humano tem de reconhecer padrões e estabelecer limites. Isso é natural de todo mundo. Uhum. Só que muitas vezes a pessoa acaba fazendo isso de uma forma que seja muito rasa e generalizando certos padrões e certos limites que ela reconheceu em alguns poucos indivíduos que são pertencentes a determinada parcela da população, determinado grupo. Então, assim, o preconceito ele é como é que eu posso dizer? É uma forma preguiçosa da pessoa pensar, uma forma preguiçosa de se raciocinar, entende? É um conceito prévio, né? Uma percepção prévia. É um julgamento injusto, mal feito, porco e mesquinho. Então, às vezes eu brinco aqui, né, eu brinco que eu tenho preconceito com o francês. Não é que eu tenha preconceito com o francês, né, gente? Nossa, a pessoa deve ter algum francês aí que seja gente boa. Alguns, né, ali, no máximo um, talvez. Mas assim, gente, é o seguinte, que eu percebi que esse Guilherme estava falando, né? O preconceito, de fato, para a gente analisar o pé da letra, o que é? É um conceito prévio. Ou seja, todo mundo tem algum conceito prévio. Seja porque você formou inconscientemente, seja porque você herdou dos seus pais, do seu grupo familiar, você tem algum preconceito. Ah, Gabriel, você pode perguntar, mas eu não julgo ninguém, eu não discrimino, eu não falo mal de ninguém, assim por sua etnia. Ok, mas só que o que é o preconceito? O preconceito, antes dele ser algo material, de você proferir um preconceito contra alguém, contra uma ofensa contra o indivíduo por cor da pele, por orientação sexual, orientação religiosa, você pensa naquilo. Tem um critério
meio psicológico, intelectual. Então, no caso, o preconceito ele está tão enraizado, é algo tão natural do ser humano, não que seja bom, claro, mas assim, ainda mais se for algo mais radical. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você está andando na rua, por exemplo, aí você vai, sei lá, em uma praça, está com o celular no bolso, e você vê um indivíduo, às vezes não precisa nem ser negro, pode ser um homem branco mesmo, mas ele está com roupas meio rasgadas, roupas meio sujas, talvez porque, por exemplo, ele é um pintor, ou então ele está trabalhando em alguma coisa mais manual e acaba se sujando, normal. Às vezes a postura da pessoa. A postura, entendeu? São diversos fatores que, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, você não será levado por aqueles motivos a xingar a pessoa, a discriminá-la verbalmente, mas por ver aquela situação, a pessoa, sei lá, mal vestida, ou então uma postura diferente da sua, você acaba sentindo um estranhamento, porque é algo diferente do seu cotidiano, e você se afasta, você vai para o outro lado da rua, você evita passar perto da pessoa. Então, assim, você não discriminou ela verbalmente, mas você teve a ativação de um preconceito interno. E aquilo dali você não pode dizer que é uma coisa totalmente atípica, porque é natural do ser humano. O preconceito, nesse caso que eu falei para vocês, ele nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso organismo. A gente vê uma situação muito atípica, muito diferente do nosso cotidiano, isso nos causa um estranhamento e o nosso corpo ele toma medidas diferentes, medidas mais... Não sei se é a palavra agora. Medidas mais defesas para que você consiga se proteger de uma possível ameaça. Na maioria das vezes não é, às vezes pode ser só uma pessoa que trabalha com alguma questão de artesanato, trabalha com alguma função mais manual, acaba se sujando, mas o seu corpo acaba percebendo aquela situação como uma possível ameaça, por ser realmente uma coisa muito atípica para o seu cotidiano. Então, assim, em relação ao preconceito, o que é que a gente pode entender? Todo ser humano tem seu preconceito natural. Tem alguns preconceitos que traz da família, que adquire ao longo da vida, é inconsciente. Às vezes você não faz aquilo de propósito mesmo. Mas o que é importante é você treinar, você adestrar esses preconceitos para que não se torne algo radical e não prejudique sua vida social. Para que você não pare de andar com pessoas negras, com pessoas de diversos tipos de pensamento, com pessoas com orientações religiosas diferentes, por exemplo, porque você tem um preconceito muito radical por perseguir aquelas pessoas, sei lá, por torturar, por matar aqueles indivíduos, porque aí já passa para um outro âmbito, você já está ultrapassando, você está externando um preconceito e afetando o direito da pessoa. Então, assim, fique no seu quadrado, fique no seu bloco, como diria o John Locke, fique ali no seu, na sua liberdade, na sua igualdade, né, de limitação. Então, você pode sim ter seu preconceito, até porque o seu preconceito ele está limitado, ele está relacionado com a sua moral. Com medo de ser cancelado. Você realmente vai ter inconscientemente. Então, assim, por que eu digo que é normal você ter? Porque é algo natural do ser humano. Você não consegue controlar necessariamente tudo que você pensa, tudo que você herda da sua família, da sua cultura, mas é importante você adestrar para saber racionalmente se aquilo dali é certo ou não. Ok, eu não gosto de determinado grupo, não gosto de determinada crença, mas por que eu penso nisso? Será que é porque aquele pensamento foi herdado pela minha família? Será que é porque um grupo de pessoas me falou isso e eu acabei gerando esse preconceito que acaba prejudicando essas outras pessoas? Então, faça essa reflexão racional, se aquilo que você pensa, esse conceito prévio, ele tem fundamento lógico. O ser humano, ele se diferenciou, se discerniu do macaco, por exemplo, do primata, justamente pela racionalidade. O macaco não consegue pensar se o que ele está fazendo é racional ou não. O ser humano tem essa capacidade, né? Então, faça esse exercício de reflexão, esse exercício moral. O que você pensa a respeito de uma pessoa, de um grupo, de uma doutrina, de uma ideologia política? Aquilo dali tem uma fundamentação teórica? Tem um pouco de racionalidade? Ou é simplesmente alguma ideia que acabaram implantando na sua mente? Guilherme, o que é que você acha a respeito disso? A respeito de quê? Das consequências dos preconceitos latentes. Como você acha que isso se reverbera na sociedade? A consequência dos preconceitos latentes? Olha, já teve várias ideologias totalitárias aí que se fundaram no mundo, pessoas que diziam que determinados grupos, ou determinada raça, ou determinada etnia não deveria existir. Muitas vezes, como aconteceu na Alemanha há uns tempos atrás. Não podemos citar nomes, a gente não pode citar nomes. Do bigodinho lá. Que é o pessoal ali que vive naquela região da Palestina, são a anti-raça, né? Mas... E assim, acabou gerando várias mortes, acabou gerando um problema gigantesco. Então, assim, o que eu acredito? Cara, a gente tem que realmente usar o nosso raciocínio, lembrar que nós somos seres humanos, não somos um bicho, não é? Por exemplo,
Sei lá, você tá aqui uma matilha de cachorro, vem um cachorro diferente, os outros tudinho passam pra cima dele pra querer matar. Isso é comportamento de animal, mano. Exatamente. Isso não é comportamento de gente. Nós somos seres gregários e a gente tem essa capacidade de raciocinar, a gente tem capacidade de, olha, você reconhecer um padrão, você reconhecer um limite, mas cada pessoa tem a sua subjetividade. Cada pessoa ela vai acabar agindo de uma maneira que é muito única, que é muito própria. Às vezes ela pode ter uma tendência, né, a se comportar de tal ou qual maneira, mas isso não é uma coisa que seja determinado ali, entendeu? Sim, realmente, pessoal, só finalizando aqui, fazendo a conclusão, como eu tinha falado, né? Sobre o preconceito, ele é uma coisa natural do ser humano, muitas das vezes ele é instintivo, porque você tem um estranhamento de uma coisa que é totalmente diferente do seu cotidiano, e o seu corpo ativa um mecanismo de defesa, para que você consiga evitar uma possível ameaça. Às vezes não é uma ameaça de fato, às vezes é só uma pessoa vivendo sua vida normalmente, com roupas mais desgastadas, ou então às vezes pode acontecer realmente ser uma pessoa que pode lhe causar uma ameaça. Mas de modo geral, o seu organismo usa isso como proteção. Mas é fundamental você saber controlar esses seus preconceitos, saber se... Saber agir como gente, saber viver como gente, né? Saber se educar para que você consiga fazer essa reflexão racional sobre seus próprios preconceitos, que você consiga analisar racionalmente a sociedade. Só corrigindo aqui, finalizando minha fala, né? Decidi fazer esse momento, porque senão pode pegar aquela minha fala descontextualizada e aparecer lá amanhã no UOL dizendo: Jovem Acaraense diz que preconceito é bom. Então, não, gente. Quando eu disse isso é porque, por exemplo, o nosso corpo utiliza como um mecanismo de defesa. Mas é importante você se educar para que você não deixe extrapolar esse preconceito e você não prejudique o direito do outro. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Passamos aqui um pouquinho do tempo. Caso você tenha gostado, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, seus familiares e também de comentar, caso você tenha uma sugestão para o próximo vídeo ou então uma crítica construtiva. E se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Foi isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.